Sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Investidor. Meu nome é Diego Consimo e bora iniciar mais um Bom Dia Bitcoin. Aqui no dia mais ou menos, né? Mas hoje, feriadão, 7 de setembro, dia da independência brasileira. Vocês aí descansando e nós aqui trabalhando, né? Mas hoje eu vou pegar mais levinho. É apenas mesmo de fato aí tá trazendo uma atualização, né? Pro mercado, do que aconteceu ontem. Gente, é aquela história, né? Não adianta. A gente estava ali na expectativa do S&P segurar acima da sua LTB, da sua LTA, que vem lá do fundo, né? Que era aquela região de 3.900, 3.890. Vamos até dar uma olhadinha se vai conseguir segurar, mas já adianto, tá complicada a situação. DXY rompeu 110 e tá querendo ir buscar 112. Com o DXY subindo, muito difícil do S&P segurar. Possivelmente o S&P também vai fazer, vai buscar o próximo nível de suporte. Eu já vou demonstrar isso para vocês no gráfico. O Bitcoin estava naquele suporte de 19,5 e o alvo era, perdeu 19,5, meus caros, é 18.900 e foi lá que o Bitcoin foi. Vamos dar uma olhada no gráfico como que tá a situação. Bom, galerinha, apesar do Bitcoin ter perdido o seu suporte principal, né, que era essa faixa de 19.500, e veio buscar o suporte posterior, que era na região primeiro ele bateu em 18.900, e aí ele deu uma escorregadinha, veio testar o quê? O fundinho anterior, ó. Veio testar o fundinho anterior, o último toque, basicamente, que deu lá em 30 de junho, deu um toque aqui, é onde ele veio testar o suporte. Além disso, bateu também no quê? Na sua LTA. O grande X da questão agora aqui, que complicou a situação, tá muito fácil de perder essa LTA aqui, ó, do 4 horas do RSI. Tá bem fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui como que tá a situação no diário. Quero ver com vocês aqui também. Ó, no diário. No diário, se a gente observar, vamos deixar bem grandão aqui, ó. Ó, o RSI no diário já tá perdendo. Tá complicado agora a situação. Vamos dar uma olhadinha no semanal. Semanal, o último fundo que nós tivemos no diário foi lá em 27 de junho, então tá bem longe aqui ainda, tá? Ele pode até vir fazer o quê aqui no semanal, né? No semanal vir fazer um fundo, não necessariamente vai fazer fundo novo, porque eu não acho que tem força vendedora para isso, mas fazer um fundo aqui no Bitcoin, o RSI, tá? Ó, no RSI, acaba fazendo um fundo mais alto que o anterior, de junho, ou seja, no RSI fica um fundo mais alto em junho, porém no preço vem fazer um fundo mais novo. É o que tá com cara, é o que tá querendo ensaiar, é o que tá com chance de acontecer, tá? E aí da divergência bullish no semanal, em comparação com o preço, e aí pode ser que venha algum movimento. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico como que tá a situação no 4 horas aqui, tá? Bom, meus caros, o negócio é o seguinte, BTC perdeu a LTA do 4 horas, perdendo a LTA do diário. Próximo alvo, meus queridos, não tem o que fazer. Vai ser teste dessa região aqui, ó. Vai ser teste de 17,5. 17,5 no book da Binance tá com em torno aí de 4.500 bitcoins. É um bom suporte? Sim, a gente só tá analisando Binance, tá? É um bom suporte, sim. Mas tudo depende também do S&P, que se o S&P despencar, complica a situação. Aquela região de 19,5 estava muito forte. A gente tinha feito uma análise prévia, né? O Arthur fez essa análise prévia muito bacana. Compartilhou ontem com o pessoal do Plano VIP. Quem é do Plano VIP sabe que viu essa análise. Enquanto o S&P estava fazendo fundos novos, né? Fez 4 fundos novos, o Bitcoin estava segurando muito bem nos 19.500. O problema é que perdeu o suporte e já deu despejo. Por quê? A partir do momento que você tem um suporte forte e ele perde, é aceleração, tá, de preço. E aí já veio pegar lá os 18.900, veio até mais abaixo ainda, marcou a mínima. A mínima marcada foi 18.700, a mínima marcada foi 18.671, veio até mais abaixo, veio testar o fundo anterior. E agora, o que a gente fica, tá? Se a gente observar... Opa! Se a gente observar aqui... Deixa eu até colocar aqui, ó. Se a gente observar, ele chegou a romper essa LTB curta,
Se a gente observar, ele chegou a romper essa LTB curta através da deriva, que o preço ficou lateralizando aqui nessa faixa. E aí não teve força para romper para cima, o S&P caiu, perdendo também os 3.900, já jogou para o próximo suporte, que era a região dos 18.900, né, por aí. E deu a mínima em 18.745. Minha visão, com DXY rompendo e tá acelerando, olha aqui, ó. Tinha colocado como uma resistência aqui 110,55, tá rompendo ela. Além de estar rompendo a resistência de 110,55, tá rompendo. Lembra aquela divergência bearish que a gente tinha constatado? De topos descendentes no RSI. Criou-se uma LTB. E agora, o que não pode acontecer? Não pode acontecer o quê? O rompimento do topo anterior. Porque se ocorre rompimento desse topo, o RSI rompe aqui essa região de 75, se o RSI romper e fechar com rompimento no diário acima, o que acontece? Invalida a divergência. Ela reverte a divergência. Então, se o movimento fizer isso, ó, apoiar aqui e começar a subir, invalida a divergência, reverte a divergência bearish e vai dar sequência na subida. E aí, meus caros, DXY subindo sem chance para ativos especulativos, como Bitcoin, S&P, as bolsas americanas, tá? E aí, possivelmente, vai cair mais. Então, o que eu posso estar vendo aqui? Se o S&P abrir hoje perdendo os 3.890, perdeu 3.890, alvo tá para baixo, meus caros. O RSI tá com uma leve divergência bullish, mas com o DXY subindo assim, acho difícil o S&P conseguir para cima, tá? Tá mais com cara que ele vai perder os 3.890 rumo ao próximo suporte, que é lá na região dos 3.730, 3.750, tá? Então tem que ficar de olho aqui, ó. 3.880, perdeu a mínima de ontem. A chance é de vir buscar 3.730, 3.750. E o BTC? BTC vai vir buscar teste de fundo. Vai testar o fundo anterior. E aí, no teste de fundo, pode ter, sim, suporte, tá? No teste de fundo aqui do Bitcoin, é para ter suporte, tá? Porque fundo duplo pode estar formando um fundo duplo aqui para o Bitcoin. Se formar um fundo duplo, meus caros, vai ter entrada de volume de compra. Precisa começar a aumentar com a quantidade de volume de compra, de candles de compra aqui, ó. Que nem a gente teve aqui, ó. A gente teve aqui, a gente teve aqui. Teve entrada de volume aqui. E aí, todo esse movimento que o Bitcoin fez, a gente viu um crescimento de volume monstruoso, ó. Olha o volume do jeito que ficou. Teve um pico aqui, diminuiu. E olha aqui o movimento de volume de compra que teve. Então, teve um volume monstruoso de compra. Mas, para isso dar continuidade, nós precisamos do quê? De um aumento, tá? A gente precisa do aumento de volume de compra aqui. Para segurar na região de 17,5, 17,600, que foi o fundo anterior, fazendo um fundo duplo. E aí pode ativar o famoso fundo duplo, que é um W, tá? E o alvo fica aqui em cima na região de 31 daí. Perfeito? Mas, vou ser sincero, a situação tá crítica. Putz, Diego, Bitcoin perdeu o fundo. Aí, galerinha, vai seguir aquela análise da BLX que a gente já fez já meses atrás, tá? A gente fez essa análise meses atrás, que a gente estava falando dos 14 mil dólares, mas com a entrada de volume que nós tivemos no Bitcoin em 17, lá em junho, com confirmação, confirmação de fundo pelo P-Cycle Bottom, que a gente já mostrou para vocês, com ativação de buy do Hash Rebels, com análise on-chain, eu não tô colocando fé nos 14, tá? Mas é iminente. A gente não tá aqui para passar uma análise do que eu gostaria que fosse o mundo ideal. A gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é próximo suporte 17.600, que é o fundo de junho. Galera, perdeu 17.600, só tem um alvo, 14. Por quê? Porque se a gente pega para analisar aqui, o que nós temos? Nós temos esse canal, tá? Ó, temos esse canal que vem lá de 2013, sendo testado topo, fundo, aqui não chegou a fazer, nesse ciclo atual, não chegou a buscar o topo, porque o topo estaria lá na região de 200 mil dólares, mas veio no quê? Veio na análise de curva. Se a gente observar, a gente tem duas curvas aqui, ó.
Duas curvas que pegam todos os fundos e os topos do movimento do Bitcoin. E olha que interessante. Até ontem, estava se segurando no fundo desse canal paralelo roxo. A partir do momento que perde o fundo do canal paralelo roxo, tem o quê? Um nível de suporte que é o fundo anterior, que é 17.600, 17.700, que é o fundo de junho. Gente, perdeu o fundo de junho, para onde vai? Tá aqui a seta já, ó. Vai vir buscar suporte na curva azul. E a curva azul bate com o topo dos 14K. Então não tem o que fazer. Perdeu fundo anterior de 17 de junho lá, 17.600. Próximo alvo é 14 e não tem o que fazer. Então a gente tem que estar só preparado. O que nós fazemos aqui como analistas gráficos e como traders é o quê? Se preparar para possíveis movimentos. Então tem que ficar ali, ó, alerta ligado. Eu acho que a gente tem grande possibilidade de fundo duplo sim. Bate 17.600, entra volume, joga, reverte. A gente tem divergência bullish apontada de meses no S&P. A gente tem divergência bearish de meses no DXY. A gente tem divergência no Bitcoin. Ou seja, as divergências bullish para S&P e BTC estão ativas. E a divergência bearish ainda está ativa também para o DXY. Então a chance de termos uma entrada de fundo e reverter isso é alta. Porém, não podemos ser cegos e ignorar o quê? Que se perder o fundo anterior de junho, é 14K e não tem chororô. É simples assim, beleza? Bom, meus queridos, a ideia de fato era trazer essa visão de mercado para vocês. Vamos acompanhar o S&P hoje, que se perder o fundo de 3.890 do S&P, vai vir para baixo, o Bitcoin vai testar o fundo, vai fazer teste de fundo duplo. E é aí que é a hora da verdade, é aí que a gente vai descobrir se o Bitcoin vai segurar e entrar o volume de compra, baleada, entrar no jogo, ou, meus caros, 14K tá ali, logo embaixo ali, que é o próximo nível de suporte. Antes disso daí vai ser complicado de segurar, tá certo? Bom, é isso, meus queridos. Agradeço a todos. A gente se encontra amanhã de manhã e amanhã tem Happy Hour Cripto Investidor às 18 horas também. Um grande abraço a todos. Até mais. Valeu. Bom feriado a todos aí. Curtam e aproveitem.